Nem todo o que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus. Mateus capítulo 7, versículo 21. Irmãos amados e santos do Deus Altíssimo, escrevo-vos com lágrimas nos olhos e zelo ardente no coração, para que não sejais enganados pelas aparências da piedade, nem sejais tragados pelo engano dos últimos dias. Porque vos digo, como servo de Cristo e prisioneiro por amor do Evangelho, que o inferno está cheio, sim, cheio, de homens e mulheres que se assentavam nas sinagogas, que louvavam com os lábios, que conheciam os salmos, mas cujos corações estavam longe de Deus. E como sabereis disso, ó geração de aparência? Não lestes o que disse o nosso Senhor? Que muitos dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônios, e em teu nome não fizemos muitas maravilhas. Mas ele lhes dirá abertamente, nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Que tremendo juízo está reservado para aqueles que se dizem cristãos mas vivem como mundanos. Vós ides ao templo, cantais cânticos, dais vossas ofertas, mas vossos olhos estão cobiçosos, vossas línguas mentirosas, e vossos corações divididos. A religião exterior não vos salvará. A frequência aos cultos não apagará vossos pecados. A membresia de vossa igreja não vos inscreverá no livro da vida. Ó insensatos Gálatas desta geração! Quem vos fascinou para que creiais que é possível servir a Deus com o corpo no templo e a alma no pecado? Não sabeis que Deus sonda os corações e pesa os espíritos? Que Ele conhece vossos pensamentos antes que vós os formuleis? Que Ele rejeita o sacrifício do ímpio, ainda que oferecido com cânticos e palmas? Eu vos pergunto, por que chamais a Cristo de Senhor, se não fazeis o que Ele vos manda? Porque ides aos ajuntamentos dos santos e vos sentis seguros, enquanto vossas mãos estão sujas de adultério, vossos pés correm para a fofoca, e vossos olhos estão cheios de cobiça? Lembrai-vos de Ananias e Safira, que foram mortos na congregação porque mentiram ao Espírito Santo. Estavam no meio da igreja, mas não estavam no meio da vontade de Deus. Foram enterrados antes que seus corpos esfriassem, e o temor caiu sobre todos. Ah, geração de crentes que não creem! Vós que conheceis versículos, mas não conheceis o autor. Vós que amais o louvor, mas não amais a santidade. Que desejais bênçãos, mas rejeitais a cruz. Não entendeis que não é o ouvinte da palavra quem será justificado, mas o praticante? O inferno está cheio de frequentadores de igreja. Cheio de pregadores que pregavam por fama. Cheio de cantores que cantavam por aplausos. Cheio de líderes que lideravam por controle e não por amor. Cheio de membros que compareciam aos cultos mas viviam em adultério, em mentira, em ganância. Vós pensais que Deus será enganado por vossas roupas de domingo? Por vossos aleluias decorados? Por vossas redes sociais cheias de versículos e frases piedosas, enquanto em secreto vossos olhos veem pornografia, vossas mãos praticam injustiça, e vosso coração está cheio de ódio? Examinai-vos a vós mesmos, se permaneceis na fé. Porque não é aquele que parece ser justo, mas aquele que é achado justo diante de Deus. Não é o que diz sou evangélico, mas o que vive como Cristo. O mundo jaz no maligno, mas vós, que dizeis estar na luz, estáis andando como se ainda estivesseis nas trevas. Não sabeis que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Não sabeis que quem vive segundo a carne não pode agradar a Deus? Porventura pensais que um banco de igreja é vossa arca de salvação? Que a frequência semanal a um templo vos livrará da ira vindoura? Ó tolos! Até os fariseus oravam, jejuavam, iam às sinagogas, e ainda assim foram chamados por Jesus de raça de víboras. Lembrai-vos de Judas Iscariotes, esteve com Jesus, viu milagres, ouviu palavras de vida, participou do ministério, mas seu coração era amante do dinheiro, e foi contado entre os perdidos.
Porque muitos estão perto do altar, mas longe de Deus. Quantos hoje estão cheios de ministérios e vazios do Espírito? Têm títulos de liderança, mas não têm vida no Espírito. Cantam bem, mas não vivem bem. Falam em línguas, mas mentem com a mesma boca. Dão glória a Deus no púlpito, mas negam a Cristo com suas obras. Despertai-vos do sono, igreja morna. Arrependei-vos antes que seja tarde. Porque se vossa fé não transforma a vossa vida, ela é morta. E fé morta não leva ninguém ao céu. O juízo começa pela casa de Deus, e se o justo dificilmente se salva, onde aparecerá o ímpio? Não vos enganeis, de Deus não se zomba. Tudo o que o homem semear, isso também ceifará. Se semeardes hipocrisia, ceifareis condenação. Se semeardes aparência, colheireis vergonha. Mas se semeardes arrependimento, colheireis graça. Porque Deus não deseja multidões no templo, mas corações rendidos. Ele não quer adoradores de música, mas adoradores em espírito e em verdade. Não busca performances, mas obediência. Sede, pois, transformados pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Pois vos afirmo, se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram. Mas se ainda viveis como antes, se nada mudou desde que dissestes aceitei Jesus, então não aceitastes de fato. Pois aceitar a Jesus é aceitar morrer para si mesmo, negar-se, tomar a cruz, seguir. E isso, poucos querem. O inferno está cheio de religiosos, mas vazio de arrependidos. Cheio de membros de igreja, mas vazio de discípulos. Porque há muitos que querem os milagres de Jesus, mas não a cruz de Jesus. Querem o pão multiplicado, mas não querem o pão da vida. Vós, pois, sede santos em toda a vossa maneira de viver. Porque sem santidade ninguém verá o Senhor. Não importa se fostes batizado, se fostes membro fundador, se fostes líder. Se não há santidade, não há salvação. Não sejais como os 5 nécios que tinham lâmpadas, mas não tinham azeite. Quando o noivo chegou, estavam despreparados, e ouviram, não vos conheço. Assim será com muitos que hoje se sentem salvos, mas estão perdidos dentro do templo. Chorai, pois, e lamentai. Rasgai o coração e não as vestes. Convertei-vos de vossos maus caminhos. Porque ainda há tempo, ainda há graça, ainda há sangue na cruz. Mas virá o dia em que a porta se fechará, e muitos baterão, mas não entrarão. Portanto, irmãos, não vos conformeis com a rotina religiosa. Não sejais crentes domingueiros, mas discípulos diários. Não vos assenteis na cadeira dos escarnecedores, nem caminheis no caminho dos mornos. Amai o Senhor de todo o vosso coração. Porque Deus vos chama não para o banco da igreja, mas para o altar do arrependimento. Não para o título de evangélico, mas para o nome escrito no livro da vida. Não para uma vida de fachada, mas para um viver de santidade. E eu, como servo de Cristo, vos exorto, não vos enganeis. O inferno está esperando os mornos, os hipócritas, os religiosos sem conversão. Mas o céu está reservado para os lavados no sangue do Cordeiro, para os que perseveram até o fim. Fugi, pois, da aparência da piedade sem poder. Clamai ao Senhor enquanto se pode achar. Buscai-o enquanto está perto. E vivei de modo digno da vocação com que fostes chamados. Porque aquele que começou boa obra em vós há de completá-la, se vós andardes em fidelidade. A graça vos seja multiplicada, e que a verdade vos liberte. E que não sejais encontrados como frequentadores de igreja no inferno, mas como cidadãos do céu na presença do Rei dos Reis. Comente amém se essa palavra falou com você. E se você foi abençoado com essa palavra, compartilhe com alguém que precisa ouvir isso.
Que Deus abençoe vocês e até o nosso próximo vídeo.